Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado e precioso que Deus reservou para você. O dia chegou ao fim, e com ele vieram as batalhas, os cansaços e também os sentimentos que ficaram sem resposta certa. Talvez sua alma ainda carregue o peso das horas que passaram, a mente acelerada pelo ritmo que o mundo impõe sem parar. Mas esta noite foi preparada pelo Senhor para ser diferente. Uma noite de encontro real com a presença viva do Espírito Santo. Como o orvalho que em silêncio cobre a terra enquanto tudo repousa, ele chega suave, profundo e verdadeiramente restaurador. A promessa desta oração vespertina é simples e ao mesmo tempo poderosa. O Espírito Santo deseja entrar na sua casa esta noite. Não como visita passageira, mas como guardião que permanece, que cobre, que protege e que renova cada canto do seu lar amado. As estrelas que brilham nesta hora são sinais do mesmo Deus que vela sobre você com amor que nunca adormece nem descansa. Terminar o dia com Deus desta forma, em oração, em entrega, em confiança sincera, é o maior ato de fé que existe. Entregar suas preocupações a Deus antes de fechar os olhos transforma o descanso em algo muito mais profundo do que sono. Torna-se um ato de adoração, uma declaração de que você crê no Deus que trabalha poderosamente enquanto você descansa em paz. Se o seu dia foi pesado demais, se as preocupações parecem maiores do que as forças, saiba que esta oração é para você. Escreva nos comentários: Espírito Santo, és bem-vindo à minha casa, e junte-se a esta comunidade de fé verdadeira e genuína. Fique conosco até o final desta oração antes de dormir e permita que o Senhor ministre profundamente no seu coração aberto. A presença do Espírito Santo é o presente mais precioso que qualquer lar pode receber ao encerrar o dia com Deus. Prepare seu coração, respire fundo e sinta o abraço consolador do Pai, que te ama com amor eterno e absolutamente perfeito. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Oremos. Espírito Santo, nesta noite, abrimos de coração as portas do nosso lar para receber plenamente a Tua presença viva. Entra em cada cômodo, em cada espaço, em cada silêncio desta casa que consagramos ao Senhor nesta hora sagrada. Não existe ângulo escuro onde o Teu amor não possa chegar, nem preocupação que a Tua paz não seja capaz de cobrir. Esta oração vespertina é a nossa declaração de fé. Cremos que Tu estás aqui, que Tu ages e que Tu proteges agora. Expulsa toda a escuridão espiritual que tentou se instalar ao longo do dia em nossos pensamentos e em nossas emoções. Sela cada janela e cada porta deste lar com o Teu fogo protetor, cobrindo cada espaço com o poder eterno do Teu nome. Reconhecemos que sem Tua presença, a noite pode ser longa, mas com ela, até o silêncio se transforma em consolo profundo. Enche este ambiente com a Tua paz, que excede qualquer entendimento, como promete Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Pedimos que a Tua presença não seja apenas sentida neste instante, mas que permaneça ativa durante toda a madrugada. Somos filhos Teus, e este lar está sob a Tua autoridade. Nada tem poder de nos amedrontar enquanto Tu aqui reinas. Terminamos este dia com Deus, conscientes de que nossas forças são limitadas, mas as Tuas são eternas e abundantes.
Cobre este lar, Senhor, com o manto da proteção prometida em Salmo capítulo 91, versículo 1 ao 2 da tua palavra fiel. Esta casa é consagrada ao teu nome, e nesta noite pedimos que os teus anjos acampem ao redor de cada pessoa aqui presente. Protege as paredes desta casa de toda influência negativa, de toda intenção má e de todo ataque espiritual oculto. Sela com o teu sangue precioso a entrada deste lar, para que apenas o bem e a paz possam habitar aqui esta noite. Durante as horas em que os olhos repousam, o teu olhar nunca fecha. És o guardião que não cochila nem adormece jamais. Afasta os medos noturnos, os pesadelos perturbadores e os pensamentos que tentam roubar o descanso prometido por ti. Nosso refúgio és tu, nossa fortaleza és tu. Nenhum mal chegará a este lar, porque nos confiamos completamente a ti. Confiamos as portas, as janelas e cada espaço desta casa ao teu cuidado, sabendo que a tua proteção é real e eficaz. Esta oração, antes de dormir, ativa o escudo de fé sobre este lar, tornando-o território sagrado e completamente protegido. Que os anjos do Senhor montem guarda ao redor de cada membro desta família ao longo de toda esta noite abençoada. Em paz nos deitamos e adormecemos, porque só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança, como declara Salmo, capítulo 4, versículo 8. Abençoa cada membro desta família, Senhor, com a tua paz específica e profunda nesta hora de oração e entrega sincera. Sobre os pais, derrama sabedoria e descanso físico real, com a certeza de que amanhã as tuas misericórdias serão renovadas. Sobre os filhos, estende as tuas mãos protetoras, cobrindo seus sonhos e guardando suas mentes enquanto repousam esta noite. Sobre os avós, que talvez estejam sozinhos nesta hora, envia o teu Espírito como companhia fiel e consolo genuinamente verdadeiro. Sobre os jovens desta família, deposita clareza, propósito e discernimento para as escolhas difíceis que enfrentam cada dia. Restaura hoje à noite qualquer laço familiar que tenha se desgastado ao longo das tensões e pressões do cotidiano intenso. Onde houve palavra áspera ou mal entendido hoje, cura com a tua graça renovadora e replanta o amor que te glorifica. Fortalece os vínculos desta família com o fio irrompível do teu amor, que nada neste mundo é capaz de separar. Abençoa as famílias que estão passando por momentos de crise, unindo o que parece estar se fragmentando aos poucos. Para as casas onde falta um integrante, por distância, separação ou luto, envia o teu consolo de maneira completamente especial. Terminar o dia com Deus em família é o fundamento que sustenta cada manhã que o Senhor graciosamente nos concede viver. Protege as crianças desta família e de todos os lares que se uniram conosco nesta oração vespertina de fé sincera. Guarda seus corpos pequenos, suas mentes inocentes, seus sonhos ao longo de toda esta noite que o Senhor abençoa. Afasta de seus quartos todo medo, toda influência negativa, todo pensamento capaz de perturbar o sono tranquilo e restaurador. Que os anjos do Senhor façam vigília ao redor de cada berço e de cada cama, onde uma criança repousa nesta noite sagrada. Fortalece em cada criança o senso do amor de Deus, que saibam desde pequenos que são amados e completamente guardados. Para as crianças que sofrem, que estão doentes ou vivem em lares com grandes dificuldades, envia cuidado soberano e especial. Guarda o sono das crianças que choraram hoje sem entender o porquê das situações difíceis que as cercam com intensidade. Para as crianças que crescem sem estrutura familiar estável, sê tu o pai e o protetor que nunca falha e nunca abandona. Cuida dos bebês que chegaram recentemente ao mundo, que encontrem nos braços de seus pais o reflexo genuíno do teu amor.
Abençoa os pais e mães que colocaram seus filhos na cama com o coração cheio de preocupações e de orações silenciosas. Confiamos as crianças ao teu cuidado soberano, sabendo que tu as amas infinitamente mais do que nós jamais seremos capazes. Sobre os casais desta comunidade de fé, derrama nesta noite a unção da reconciliação e do amor verdadeiramente renovado. Onde o cansaço do dia gerou impaciência ou frieza entre cônjuges, cura com o teu amor que tudo transforma e restaura. Fortalece os casamentos que estão passando por temporadas difíceis de crise, trazendo esperança onde ela quase não há. Para os que foram dormir sem resolver um conflito, amolece os corações e planta a semente preciosa do perdão nesta noite. Recorda cada casal da aliança sagrada feita diante de ti, um vínculo que merece ser cultivado com atenção e cuidado diário. Onde a distância emocional constrói pontes de diálogo, de empatia e de renovação genuína do compromisso assumido juntos. Abençoa os casais que ainda estão aprendendo a se amar de forma madura, paciente e sacrificial em cada circunstância nova. Para os que vivem o luto de um casamento que se desfez, envia o teu consolo e a certeza de que és capaz de restaurar. Esta oração vespertina intercede por cada casal que busca colocar Deus no centro do lar como fundamento verdadeiramente inabalável. Entra nessas uniões, Espírito Santo, e renova o amor com o sopro da tua graça que tudo transforma profundamente. Que ao adormecerem esta noite, cada cônjuge sinta gratidão genuína pelo companheiro que o Senhor colocou ao seu lado. Para os que encerram este dia sozinhos, sem um abraço humano ou uma voz que diga que tudo ficará bem amanhã, Espírito Santo, sê uma presença real e tangível nesta noite, um consolo que nenhum ser humano pode verdadeiramente oferecer. O silêncio de um lar solitário não precisa ser vazio. A tua presença o transforma em espaço de intimidade sagrada. Entregar suas preocupações a Deus quando se está só é o ato mais corajoso e poderoso de fé que o coração pode realizar. Levanta ao redor dessas pessoas laços de amizade verdadeira, comunidade de fé e conexões que fortalecem e genuinamente edificam. Para os idosos que vivem sós, que a memória do teu amor seja mais forte do que qualquer sensação dolorosa de abandono. Para os jovens que se isolaram, abre portas de reconexão, de pertencimento e de propósito que os tirem do isolamento. Abençoa a solidão transformada, aquela que se torna escola de autoconhecimento e de intimidade profunda com o Criador. Nesta oração, antes de dormir, intercedemos por cada coração solitário que clama por presença genuína e por amor real. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, prometes que nunca nos deixarás nem abandonarás. E nisto confiamos esta noite. Que ao adormecerem, os que estão sós sintam a tua companhia mais próxima do que qualquer presença humana poderia ser. Para os que chegam exaustos a esta noite, com o corpo marcado pelo esforço de um dia longo e verdadeiramente desafiador, Senhor, renova as forças com o descanso que só Tu podes conceder. O descanso que vai muito além do simples físico. Retira dos ombros cansados o peso das responsabilidades carregadas por mais um dia sem espaço para respirar. Abençoa os trabalhadores noturnos que neste instante iniciam sua jornada enquanto o restante do mundo descansa em silêncio. Para os que perderam o emprego e encerram mais um dia com a angústia da incerteza financeira, envia paz e esperança real. Lembra cada trabalhador de que o Senhor é dono de todas as oportunidades. Nenhuma porta permanece fechada para ti. Renova a esperança dos que estão cansados de tentar, dos que sentiram hoje que o esforço não foi suficiente.
Terminar o dia com Deus significa entregar ao Criador até os projetos incompletos e os sonhos que foram adiados. Abençoa as mãos calejadas que hoje construíram, produziram, cuidaram, ensinaram e serviram com tanta dedicação. Cada esforço honesto feito neste dia é uma oferenda que sobe aos teus olhos como incenso de agrado ao Senhor. Esta oração vespertina intercede por cada trabalhador que merece descanso e que amanhã precisará de forças renovadas. Visita nesta noite todos os que estão doentes, nos hospitais, nas clínicas ou recolhidos nos seus próprios lares. Toca com o teu poder soberano cada corpo enfermo. És o médico eterno que nenhuma ciência humana consegue limitar. Para os que convivem com dores crônicas e encerram mais um dia esgotados, envia alívio real e refrigério verdadeiramente especial. Sobre os que receberam diagnósticos difíceis, derrama a paz que excede qualquer entendimento humano nesta noite de dor. Dá força à fé dos que estão em tratamento, para que não esmoreçam diante dos processos longos e exigentes de cura. Para os cuidadores que passam a noite ao lado dos enfermos, renova as forças e a ternura que os sustenta no serviço. Intercedemos pelos que sofrem em silêncio, que não falam da dor para não preocupar aqueles que tanto amam ao redor. Abençoa os médicos, os enfermeiros e toda a equipe de saúde que trabalha nesta madrugada servindo com cuidado e amor. Nenhuma doença tem poder diante do teu nome, e mesmo quando a cura tarda, a tua graça se mostra abundante e suficiente. Esta oração antes de dormir cobre com proteção cada ser humano que esta noite sofre e clama por alívio e por cura. Que ao amanhecer, cada enfermo acorde com a certeza de que o Senhor esteve presente durante cada hora da longa noite. Para as mentes que não conseguem parar mesmo quando o corpo pede descanso urgente, Espírito Santo, intervém agora. A ansiedade noturna tenta roubar o sono prometido, mas a tua palavra é mais forte do que qualquer pensamento inquieto. Renova a mente de cada um que luta contra o turbilhão de preocupações que cresce quando a casa fica em silêncio. Entregar suas preocupações a Deus não é fraqueza. É a sabedoria de reconhecer quem realmente controla todas as coisas. Cada pensamento de medo, cada antecipação ansiosa do amanhã, depositamos agora nas tuas mãos mais do que capazes. Ordena a paz às mentes agitadas, como Jesus ordenou ao mar revolto em Marcos, capítulo 4, versículo 39, com toda a autoridade. Para os que sofrem com transtornos de ansiedade e depressão, envia cura progressiva e direção de tratamento adequado. Abençoa os que hoje precisaram lutar internamente para manter a fé diante de circunstâncias que tentaram derrubá-los. Sela os pensamentos desta noite com a tua verdade. Nenhuma mentira do inimigo prosperará contra os teus filhos amados. Esta oração vespertina é escudo sobre cada mente. O que perturbou o dia não terá poder sobre esta noite de paz. Concede o sono tranquilo prometido em Salmo, capítulo 127, versículo 2, porque és o Deus que cuida dos seus amados. Abençoa nesta noite cada pessoa idosa que encerra mais um dia com a sabedoria profunda de quem muito já viveu e aprendeu. Protege seus corpos que carregam os anos com dignidade e renova suas mentes com esperança genuína e com propósito real. Para os idosos que dormem sós, envia a tua companhia fiel e a certeza inabalável de que são preciosos aos teus olhos. Que esta oração antes de dormir chegue a cada coração envelhecido com a ternura de um filho que honra e que cuida. Afasta os medos que costumam visitar a terceira idade. O medo do esquecimento, da dependência, da fragilidade crescente. Sobre os que sofrem com doenças degenerativas, concede dignidade, cuidado amoroso e paz interior verdadeiramente profunda.
Abençoa os filhos e cuidadores que servem seus pais idosos com amor e paciência em cada dia que o Senhor lhes concede. Recorda a cada pessoa de idade avançada que seus anos são um tesouro e que a sua experiência é uma herança de valor. Em Salmo capítulo 92, versículo 14, a tua palavra diz que ainda produzirão frutos na velhice. Cremos e declaramos isso. Terminar o dia com Deus é o privilégio de quem aprendeu, ao longo dos anos, o valor incomparável da comunhão com o Criador. Cobre cada idoso com o manto do teu amor eterno nesta noite, guardando-os até amanhã com o cuidado de Pai perfeito. Consola nesta noite os corações que carregam o peso da saudade de alguém que já não está mais presente entre nós. O luto tem horas mais difíceis e a noite costuma ser a mais dura quando o silêncio amplifica a ausência que dói. Entra nas casas onde a dor da perda ainda é fresca e que o teu espírito seja o consolador que Jesus prometeu ser. Para os que perderam um filho, um cônjuge, um pai ou uma mãe, derrama um consolo que só o céu é capaz de oferecer. Recorda a cada coração enlutado que a morte não tem a última palavra quando se crê em Jesus Cristo, o Senhor da vida. Que esta oração vespertina chegue como bálsamo precioso sobre cada ferida ainda aberta, trazendo alívio e renovação. Para os que choram em silêncio nesta noite, que sintam a tua presença mais próxima do que jamais sentiram antes. Abençoa os que estão aprendendo a viver uma nova realidade após uma perda significativa, que encontrem força e propósito. Em João capítulo 11, versículo 35, até Jesus chorou, e isso revela que ele conhece e entende nossa dor mais profunda. Que a certeza da ressurreição e da vida eterna seja o fundamento que ampara cada coração enlutado nesta noite especial. Nesta oração, antes de dormir, entregamos cada lágrima de saudade ao Pai, que guarda cada uma com ternura infinita. Para os que encerram este dia com o peso das contas, das dívidas e das incertezas financeiras pesando no coração, Senhor, envia a tua provisão sobrenatural e renova a esperança dos que já não sabem como seguir em frente amanhã. A tua palavra, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, declara que supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas. Entregar suas preocupações a Deus inclui as finanças, e nesta noite fazemos isso com toda a nossa fé declarada. Abre portas que pareciam permanentemente fechadas, traz conexões inesperadas e oportunidades que não prevíamos. Para os que não sabem como alimentar seus filhos amanhã, que o milagre da provisão se manifeste ainda nesta noite. Abençoa as mãos que trabalham com afinco, mas que ainda assim parecem não ser suficientes para suprir todas as necessidades. Liberta os que estão presos em ciclos de dívida, que encontrem sabedoria, disciplina e verdadeiros caminhos de saída. Para os que deram o último do que tinham por fé, recompensa-os com a abundância que só o teu amor pode conceder. Esta oração vespertina eleva ao Senhor cada situação financeira difícil, confiando plenamente no Deus que supre tudo. Com fé, declaramos que o amanhã será diferente, porque o nosso Deus é o Senhor de todos os recursos e de todas as colheitas. Sobre os jovens que encerram este dia sobrecarregados de pressões, expectativas e incertezas sobre o futuro próximo, Espírito Santo, entra nos seus quartos nesta noite e fala ao coração de cada um com voz de pai amoroso e de amigo fiel. Muitos deles carregam dores que não sabem expressar, lutas internas escondidas atrás de sorrisos e de telas digitais. Liberta cada jovem da armadilha da comparação constante, do perfeccionismo e da busca por aprovação que nunca satisfaz. Planta em seus corações a certeza da identidade em Cristo. Saber quem são em Ti é a maior e mais completa liberdade.
Para os jovens que tomam decisões importantes sobre carreira, relacionamentos e fé, dá clareza e paz verdadeira. Abençoa as amizades saudáveis, afasta as influências que desviam e fortalece o caráter em formação de cada jovem. Que esta oração, antes de dormir, cubra cada jovem com proteção espiritual real ao longo de toda esta noite abençoada. Desperta em cada coração jovem o desejo de terminar o dia com Deus, de buscar a tua presença antes do descanso noturno. Para os que se perderam no caminho e estão longe da fé, envia o teu amor como um chamado gentil de volta ao lar. A juventude é um dom precioso. Pedimos que seja vivida sob a tua orientação, com propósito, com fé e com alegria. Para os que vivem relações que causam dor, marcadas por controle, frieza ou pela falta de respeito genuíno, Senhor, dá coragem para buscar ajuda, sabedoria para reconhecer limites e força para fazer escolhas verdadeiramente saudáveis. Ninguém precisa suportar em silêncio o que destrói a alma. Tua palavra convoca cada um à paz e à dignidade sempre. Abençoa os conselheiros, pastores e profissionais que trabalham auxiliando pessoas em relacionamentos dolorosos e difíceis. Para os que sofreram traição profunda, que encontrem em Ti a segurança que nenhum ser humano pode garantir plenamente. Esta oração vespertina intercede por cada coração ferido por alguém em quem confiou e foi profundamente decepcionado. Que o Espírito Santo traga discernimento real, saber quando insistir, quando esperar e quando precisar recomeçar a vida. Para os que escolheram permanecer e reconstruir o relacionamento, abençoa o processo com paciência, cura e transformação. Onde há amor verdadeiro adormecido sob camadas de mágoa acumulada, aviva-o com o sopro da tua graça renovadora. Cuida nesta noite de cada coração que amou com sinceridade e foi mal compreendido ou rejeitado sem razão aparente. Terminar o dia com Deus é lançar nele as feridas dos relacionamentos, sabendo que Ele pode curar o que mais dói. Para os que encerram este dia com o peso da culpa, do arrependimento e das decisões que gostariam de refazer completamente, Espírito Santo entra com o poder do perdão e da misericórdia, que está além de qualquer compreensão ou merecimento humano. A tua palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 9, garante: se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar e purificar. A culpa paralisante não vem do céu, vem do inimigo que usa o passado para roubar o presente e destruir o futuro. Liberta cada coração nesta noite da prisão do que já foi, do que não pode mais ser mudado e precisa ser entregue. A graça de Deus é suficiente e nesta oração antes de dormir, reclamamos essa graça com fé e com ousadia declarada. Para os que erraram e ainda não se perdoaram, ensinai-lhes a receber o mesmo perdão que conseguem oferecer aos outros. Restaura a autoestima, a dignidade e a esperança de quem se sentiu indigno de amor por causa de erros do passado. Cada manhã é prova da tua misericórdia nova, como declara Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, com clareza. Entregar suas preocupações e culpas a Deus esta noite é o primeiro passo de uma nova caminhada rumo à liberdade plena, que ao adormecerem, cada um sinta o peso sendo removido pelos braços do Pai, que não condena, mas restaura com amor. Cobre com proteção especial os que estão longe de casa nesta noite, seja por trabalho, por estudo ou por missão. A distância física não enfraquece o poder da oração. Este pedido alcança cada pessoa amada que está fora do lar. Para os que dormem em hotéis, pensões, alojamentos ou qualquer lugar que não seja a sua própria cama esta noite, que sintam a tua presença como um lar portátil, um lugar de paz que acompanha em cada quilômetro percorrido. Guarda os viajantes nas estradas, nos aeroportos, nos mares e em qualquer trajeto que estejam realizando agora mesmo.
Para os missionários que servem em terras distantes, envia refrigério, proteção e a alegria renovada do propósito eterno. Que a saudade de casa não se transforme em angústia, mas em gratidão por quem os espera com amor genuíno e carinho. Abençoa os que estão longe das famílias por necessidade, com a certeza de que a separação é temporária e passageira. Esta oração vespertina alcança cada cidade, cada país e cada lugar onde há um filho de Deus que precisa de paz. Que os anjos do Senhor guardem cada viajante durante esta noite, conduzindo-os com segurança em cada etapa do trajeto. Terminar o dia com Deus é possível em qualquer lugar do mundo, porque Ele está simultaneamente em todos os lugares. Para os pais e mães que deitam a cabeça no travesseiro, mas o coração continua a velar pelos filhos sem descanso, Senhor, traz paz sobre cada preocupação parental que não encontra resposta nas horas silenciosas e longas da noite. Esta oração vespertina intercede por pais que viram seus filhos sofrerem hoje e não souberam como ajudar ou agir. Para as mães que choram escondido para não preocupar mais ainda os filhos que já estão passando por dificuldades, envolve-as com o teu amor de pai e recorda-as de que os filhos delas estão nas mãos maiores e mais capazes do universo. Para os pais de filhos que estão longe, em caminhos errados ou em situações de risco, intensifica a intercessão. Cada oração de pai e mãe sobe ao teu trono como incenso e move o teu coração a agir sobre a vida dos filhos amados. Concede discernimento sobre quando intervir, quando orar em silêncio e quando simplesmente confiar e soltar com fé. Terminar o dia com Deus também significa confiar os filhos ao cuidado do Pai que os ama além da nossa capacidade. Para os pais que se sentiram fracassados hoje, recorda-os de que a fidelidade diária é suficiente aos teus olhos. Abençoa cada família que esta noite buscou o Senhor, colocando-o no centro como Senhor do lar e de cada vida. Para os que encerraram este dia carregando a dor da injustiça, de uma acusação falsa, de uma rejeição sem motivo, Senhor, sê o juiz reto que defende os que não têm voz e expõe a mentira com a luz poderosa da tua verdade eterna. Nesta oração antes de dormir, depositamos nas tuas mãos o que o coração humano não consegue resolver sozinho. Para os que foram injustiçados no trabalho, no sistema judicial ou dentro de suas próprias famílias neste dia, concede a paz de saber que nenhuma injustiça passa despercebida ao teu olhar soberano, onisciente e sempre justo. Que a amargura não encontre raiz no coração de quem foi ferido. Em seu lugar, que cresça a confiança em ti. Abençoa os que escolhem o perdão, mesmo sem receber o pedido de desculpa que seria justo e merecido receber. Para os inocentes que sofrem consequências de erros alheios, envia consolação, restituição e nova oportunidade real. A tua palavra em Romanos capítulo 12, versículo 19, nos diz que a vingança é tua, e nisto descansamos nesta noite. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar as injustiças, sabendo que o Senhor age com precisão e com amor. Que ao adormecerem, os injustiçados encontrem paz no Deus que vê, que age e que faz todas as coisas muito bem. Para os que esta noite travam batalhas silenciosas contra vícios e dependências que aprisionam a vontade humana, Espírito Santo, entra com o poder libertador que quebra toda a corrente e rompe cada ciclo destrutivo sem exceção. Cada vez que alguém tenta recomeçar, a tua graça está presente, e esta oração vespertina crê e declara essa libertação. Para os que caíram hoje, depois de dias de vitória, recorda-os de que uma queda não define toda a caminhada de fé. Levanta os que estão no chão e não têm mais forças para tentar. A tua força se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Abençoa as comunidades terapêuticas, os grupos de apoio,
os conselheiros e familiares que acompanham nessa luta diária, para as famílias que sofrem ao ver um ente querido aprisionado por uma dependência, envia esperança e suporte concreto. Que esta noite seja um ponto de virada para os que clamam por libertação no silêncio dos seus quartos escuros. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, declara que somos nova criação e cremos plenamente nessa transformação real. Terminar o dia com Deus é também reconhecer as batalhas que não conseguimos vencer sozinhos e pedir socorro ao céu. Que amanhã muitos dessem o primeiro passo concreto rumo à liberdade plena e duradoura em Cristo Jesus, o Senhor. Intercedemos nesta hora pelos que vivem com uma solidão que vai além da simples ausência de pessoas ao redor. Há uma solidão da alma. Sentir-se incompreendido mesmo no meio de uma multidão de rostos e de vozes conhecidas. Para os que se sentem invisíveis, não amados, esquecidos ou descartados por aqueles que deveriam realmente valorizar, Espírito Santo, revela nesta noite que eles são vistos, conhecidos e amados profundamente pelo Criador do Universo. Em Salmo capítulo 139, versículo 1 ao 3, o salmista declara que Deus nos conhece completamente e nos precede em tudo. Esta oração antes de dormir alcança cada alma solitária, lembrando que a solidão não é o destino final de ninguém. Levanta ao redor dessas pessoas conexões genuínas, amizades saudáveis e comunidade de fé que verdadeiramente acolhe. Para os que estão isolados por circunstâncias, por doenças ou por escolhas, abre portas de reconexão e de cura. Abençoa cada pessoa que usa as redes sociais para preencher o vazio que só a tua presença pode verdadeiramente suprir. Que esta oração vespertina chegue como abraço espiritual a cada coração que precisa sentir que importa ao Senhor. Terminar o dia com Deus é a maior companhia possível, porque a tua presença é completa, constante e profundamente amorosa. Abençoa nesta noite os líderes espirituais que carregam com fidelidade o peso das vidas das suas congregações. Pastores, missionários, conselheiros e líderes de célula. Cada um merece oração e suporte desta comunidade de fé. Para os que se sentiram sozinhos no ministério hoje, que a tua presença seja mais tangível do que em qualquer outro momento. Afasta o esgotamento, o desânimo e a tentação que perseguem com mais intensidade os que servem em posição de liderança. Protege as famílias dos líderes, os filhos e cônjuges que muitas vezes sofrem em silêncio pelo peso do ministério. Renova a chama do primeiro amor, aquela entrega genuína que foi o ponto de partida do chamado de cada um deles. Para os que duvidaram hoje se vale a pena continuar, envia um sinal inequívoco do teu cuidado e de tua confirmação. Abençoa novos líderes em formação que sejam moldados com caráter sólido antes de receberem qualquer visibilidade. Esta oração vespertina intercede por cada líder que esta noite está ajoelhado, pedindo forças para servir amanhã. Que o Senhor recompense cada sacrifício silencioso feito em nome do Evangelho com abundância genuína e com alegria. Entregar suas preocupações a Deus é o ato mais pastoral que um líder pode fazer, e nisso encorajamos cada um. Para os que esperam há muito tempo uma resposta do céu, uma cura, uma provisão, uma restauração ou um milagre. Senhor, renova a fé desta noite com a certeza de que nenhuma oração sincera cai no vazio sem ser plenamente atendida. A espera é parte do processo sagrado, e a tua palavra garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que a demora não seja interpretada como negativa, mas como o tempo necessário para que o milagre seja verdadeiramente perfeito.
Esta oração, antes de dormir, deposita nas tuas mãos cada petição represada, cada pedido que parece esquecido ou adiado. Para os que oram pelos mesmos pedidos há meses ou anos sem ver resposta visível, sustenta a fé que persevera firme. Lucas, capítulo 18, versículo 1, nos inspira. Jesus disse para sempre orar e jamais desanimar em nenhuma circunstância. Abençoa a perseverança na fé como a mais nobre expressão de confiança em um Deus soberano e completamente fiel. Para os que estão prestes a desistir de uma promessa recebida, envia confirmação e renovação especial desta noite. Que ao adormecerem, cada um que espera um milagre descanse com a certeza de que o Senhor está trabalhando por eles. Terminar o dia com Deus em expectativa de fé é o testemunho mais poderoso de quem realmente crê na tua bondade. Para os estudantes que encerram este dia com a pressão de provas, trabalhos e avaliações importantes pela frente, Senhor, calma as mentes aceleradas e transforma a ansiedade acadêmica em concentração produtiva e plenamente confiante. O conhecimento que estudaram hoje não se perderá. O teu espírito faz lembrar e conectar cada aprendizado recebido. Para os que se sentem academicamente incapazes, insuficientes ou em risco de reprovação, renova a esperança real. Que esta oração vespertina cubra cada sala de aula de amanhã com a presença do Senhor, que dá sabedoria a todos. Abençoa os professores que preparam aulas com dedicação, buscando despertar o amor genuíno pelo conhecimento. Para os que estudam em condições precárias, sem recursos ou apoio familiar adequado, que a fé supla o que falta. Que o sono desta noite consolide o aprendizado do dia, preparando cada mente para o desempenho de amanhã com clareza. Para os que perseguem sonhos educacionais com sacrifício e esforço diário, que cada passo seja visto e recompensado. Terminar o dia com Deus, antes de uma prova importante, é depositar confiança no Senhor, que é a sabedoria suprema. Entregar as preocupações acadêmicas a Deus, esta noite, é o ato de fé mais inteligente que um estudante pode realizar. Para os que sentem o medo se intensificar, quando o silêncio da noite toma conta e os pensamentos se aceleram, Espírito Santo, fala mais alto do que qualquer voz de temor que tenta roubar o descanso prometido por Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, declara que não recebemos espírito de temor, mas de poder, amor e equilíbrio. Que cada medo nomeado e não nomeado seja entregue agora ao Senhor com a confiança de que Ele cuida de absolutamente tudo. Afasta as imagens perturbadoras, os pensamentos catastróficos e a antecipação ansiosa do que pode ainda acontecer. Esta oração vespertina é escudo sobre cada mente. Tu és maior do que tudo o que o medo pode inventar ou projetar. Para as crianças que têm medo do escuro, que sintam os anjos do Senhor como companhia real e protetora esta noite. Para os adultos que sofrem de fobias noturnas, ansiedade ou ataques de pânico, envia cura progressiva e paz duradoura. Que o nome de Jesus seja declarado em voz alta ou em silêncio em cada casa onde o medo tenta entrar nesta noite. A tua presença é o antídoto perfeito para qualquer medo, e nela encontramos descanso pleno, seguro e verdadeiro. Que ao fecharem os olhos, cada pessoa sinta não o peso do medo, mas o calor do amor que protege para sempre. Abençoa nesta noite cada mulher que carrega em seu ventre a promessa sagrada de uma nova vida que está por chegar. A gestação é um processo sagrado. Pedimos que o Espírito Santo cubra cada mãe e cada bebê com cuidado soberano. Para as que têm gestações de alto risco, que a paz de Deus supere cada ansiedade médica desta noite tão longa. Que os corpos dessas mulheres descansem completamente, nutrindo com saúde e paz as vidas preciosas que dependem delas. Para as que enfrentam a gravidez sozinhas,
sem o apoio do parceiro ou da família próxima, envia a tua presença de Pai. Abençoa os bebês ainda no ventre, que cresçam saudáveis, amados e com um propósito grandioso já traçado pelo Senhor. Para as que tiveram perdas gestacionais, que encontrem consolo profundo, cura emocional e esperança de que o luto tem fim. Esta oração, antes de dormir, cobre cada grávida com proteção soberana, versículo a versículo, com amor e com cuidado. Que os profissionais de saúde que acompanham estas gestações sejam instrumentos fiéis do teu cuidado soberano. Terminar o dia com Deus em oração pela vida que se forma é um ato de adoração e de gratidão verdadeiramente incomparável. Que cada batida de coração no ventre dessas mães seja um lembrete vivo de que Deus é o autor de toda a vida preciosa. Para os que ainda carregam mágoas não resolvidas, ressentimentos endurecidos e feridas que resistem à cura profunda, Espírito Santo, amolece os corações e planta a semente viva do perdão, onde havia apenas dor e incompreensão mútua. O perdão não justifica o erro do outro, liberta quem perdoa para viver sem o peso interminável do que não pode mudar. Que esta oração antes de dormir seja o momento em que muitos escolhem corajosamente soltar o que os prendeu por tanto tempo. Para os que foram profundamente machucados e acham o perdão humanamente impossível, que o poder de Deus o realize. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15, recorda que o perdão recebido se conecta diretamente ao perdão que oferecemos. Abençoa os processos de reconciliação. Nem todos resultam em reaproximação, mas todos podem gerar liberdade verdadeira. Para os que precisam perdoar a si mesmos, que a graça de Deus seja maior do que a voz da autocondenação contínua. Que ao adormecerem esta noite, os corações estejam mais leves, aliviados do peso que o perdão é capaz de remover. Esta oração vespertina intercede por cada relação que precisa da intervenção do Espírito Santo para ser curada. Terminar o dia com Deus também significa encerrar o dia sem rancor, entregando ao Senhor o que só Ele pode resolver. Para os que travam batalhas no sistema de justiça, nas varas de família, nas audiências e nos processos longos, Senhor, seu advogado que não falha, o juiz justo que vê além das aparências e age com perfeição absoluta e amor. Esta oração vespertina intercede por inocentes que aguardam ansiosamente a reversão de sentenças consideradas injustas. Para os que estão presos injustamente, que a luz da verdade penetre nas trevas e restaure o que foi injustamente roubado. Abençoa os advogados que trabalham com integridade genuína, buscando a justiça real acima do interesse financeiro. Para as famílias que vivem a angústia de ter um ente querido envolvido em processos legais árduos, envia paz e fé. Que cada causa justa seja finalmente atendida. Tua palavra garante que o Senhor defende o oprimido e o necessitado. Entregar suas preocupações a Deus inclui os processos jurídicos que parecem não ter saída visível nem prazo definido. Para os que erraram e enfrentam consequências legais, que encontrem arrependimento genuíno e uma nova oportunidade real. Terminar o dia com Deus em meio a uma batalha judicial é declarar com fé que a última palavra pertence ao céu, que o sono desta noite traga clareza e que amanhã revele novas evidências da tua mão poderosa e soberana em ação. Para os cuidadores que chegam exaustos ao final de mais um dia de entrega total ao cuidado amoroso de outras pessoas, Senhor, renova as forças, reabastece o amor e restaura a alegria que sustenta cada gesto de serviço fiel e dedicado. Cuidar de outros é um chamado sagrado e pedimos que o Espírito Santo cuide de quem cuida nesta noite especial. Para os que cuidam de pais idosos, filhos com necessidades especiais ou cônjuges enfermos,
Sustenta com tua graça. Que esta oração antes de dormir seja um momento de descanso real para os que raramente param para simplesmente respirar. Afasta o sentimento de culpa de quem precisou colocar limites ou delegar tarefas por falta de forças físicas hoje. Para os cuidadores que não têm quem cuide deles, sê tu o cuidador supremo que sustenta em cada madrugada difícil. Abençoa as redes de apoio, as instituições e os voluntários que ampliam o alcance do cuidado com dignidade e amor. Que o trabalho silencioso dos cuidadores seja reconhecido pelo céu, com a honra que merece e que o mundo muitas vezes ignora. Terminar o dia com Deus é a renovação mais profunda que um cuidador pode receber. Um momento só deles e do Criador. Que ao amanhecer, as forças estejam renovadas, o coração mais leve e a disposição restaurada para servir mais um dia. Para os que travam batalhas invisíveis contra a depressão, a ansiedade severa, o pânico e outros desafios da mente, Senhor, que a tua presença nesta noite seja mais eficaz do que qualquer medicamento ou terapia pode sozinha oferecer. A doença mental não é falta de fé, é uma condição que merece tratamento, compaixão e intercessão constante e amorosa. Abençoa os psiquiatras, psicólogos e terapeutas que trabalham cuidando das mentes com competência genuína e amor. Para os que resistem a buscar ajuda por estigma ou vergonha interna, que o teu amor remova cada barreira do coração. Esta oração vespertina intercede por cada coração que sofre em silêncio, batalhas que poucos conseguem verdadeiramente enxergar. Que o sono desta noite seja restaurador e não agitado, que o teu espírito ministre paz sobre cada mente turbulenta. Para os que pensaram em desistir da vida hoje, que encontrem nesta noite uma razão poderosa e clara para continuar. Que a comunidade de fé aprenda a acolher sem julgamento os que sofrem condições de saúde mental com dignidade plena. Terminar o dia com Deus quando a mente está em sofrimento é o ato mais corajoso de fé que existe nesta terra. Entregar as preocupações mentais e emocionais a Deus é confiar ao Criador o que o ser criado não consegue resolver sozinho. Nesta noite, intercedemos pelas comunidades carentes, pelas famílias que dormem em condições precárias e inseguras. Para os que não têm uma cama confortável, que dormem em colchões no chão ou nas ruas frias desta noite, envia a tua proteção real sobre cada pessoa vulnerável e que a sociedade seja movida à ação de compaixão concreta. Abençoa as organizações sociais, os voluntários e os líderes comunitários que trabalham pela dignidade dos mais pobres. Para as crianças que crescem em contextos de violência e escassez extrema, que os anjos guardem seus sonhos esta noite. Esta oração antes de dormir eleva ao trono do céu cada família que o mundo ignora, mas que Deus enxerga com amor. Que a tua providência abra portas de provisão, educação, segurança e oportunidade para os que mais precisam hoje. Para as mães que colocaram os filhos na cama sem ter o suficiente para oferecer, renova a esperança nesta noite. Desperta em nossas comunidades a solidariedade que transforma a oração em ação concreta, visível e transformadora. Terminar o dia com Deus em oração pelas margens da sociedade é praticar o coração genuíno do Evangelho de Jesus Cristo. Que a injustiça social mova cada crente a ser instrumento de mudança real, não apenas intercessor de joelhos calados. Abençoa nesta noite os que usam suas plataformas digitais para semear palavras de fé, esperança e consolo verdadeiro. Para os criadores de conteúdo cristão, músicos de louvor, pregadores online e todos os que servem pelas telas do mundo, que o teu Espírito inspire cada vídeo, cada texto, cada música com a unção que vai além de qualquer esforço humano.
Afasta o desânimo que vem quando os números são pequenos e o impacto parece invisível aos olhos e às métricas humanas. Para os que esta oração vespertina alcançou pela primeira vez nesta noite, que seja o início de uma nova jornada de fé. Que cada ouvinte se torne também um transmissor da mensagem de amor e esperança que recebeu nesta oração abençoada. Abençoa os tradutores, editores, voluntários e todos os que trabalham nos bastidores invisíveis do ministério online. Para os que servem sem remuneração e com sacrifício diário, que o céu recompense com abundância e com alegria genuína. Que as redes sociais sejam usadas cada vez mais como instrumento de cura, renovação espiritual e evangelização eficaz. Terminar o dia com Deus em oração pelo ministério digital é reconhecer que toda boa obra precisa da tua bênção. Que esta mensagem chegue exatamente às pessoas que dela precisam, porque nada é coincidência quando Deus está no controle. Pai, antes de encerrar esta oração, antes de dormir, paramos para reconhecer tudo o que recebemos neste dia vivido. O dom da vida, o ar nos pulmões, a possibilidade de buscar o teu rosto. Cada uma dessas graças é verdadeiramente imensurável. Mesmo nos dias mais difíceis, há razões profundas para a gratidão. Pedimos que nossos olhos sejam abertos para enxergá-las. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde que muitos têm sem perceber e pelas bênçãos que se tornaram simples rotina. Obrigado pelas amizades que sustentam, pelos momentos simples de alegria que passaram rápido, mas foram completamente reais. Para cada oração respondida hoje, reconhecida ou não, levantamos nossos corações em adoração e em gratidão sincera. Que o Espírito Santo nos forme em pessoas cada vez mais gratas, que transformam o murmurar em louvor genuíno e verdadeiro. A gratidão é a postura do coração que sabe que nada do que tem veio por mérito próprio, mas exclusivamente por graça. Esta oração vespertina termina com ação de graças. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de aprendizado e de amor. Terminar o dia com Deus em gratidão é preparar o coração para receber com fé tudo o que o amanhã pode trazer. Que a última palavra do nosso dia seja de louvor e a primeira da manhã de confiança renovada no Deus bom e fiel. Intercedemos pelos missionários que servem em países distantes, enfrentando culturas e desafios que desconhecemos. Para os que deixaram família, conforto e segurança para levar o Evangelho a nações que ainda não conhecem o Senhor, envia proteção sobrenatural, provisão constante, saúde plena e a alegria que sustenta cada passo no campo missionário. Para os que enfrentam perseguição por causa da fé, que o teu nome seja escudo e o teu amor seja combustível diário. Que a saudade de casa seja suavizada pela certeza de que a missão a qual foram chamados é maior do que qualquer sacrifício. Esta oração vespertina alcança cada missão, cada projeto, cada igreja plantada em terra difícil e resistente ao Evangelho. Abençoa os filhos de missionários que crescem longe das raízes, que encontrem identidade, propósito e pertencimento em Ti. Para os que estão pensando em desistir por esgotamento, envia um avivamento interior que renda novo fôlego ao chamado. Terminar o dia com Deus em oração pelos que servem nas fronteiras da fé é participar da grande comissão com o coração. Entregar suas preocupações missionárias a Deus é confiar que o Senhor cuida da sua própria obra com precisão e amor. Que os frutos do serviço fiel se multipliquem além do que os olhos humanos possam ver ou as estatísticas registrar. Pai Celestial, neste momento de silêncio sagrado que antecede o descanso, entregamos a Ti tudo o que somos e temos. As preocupações que não pudemos resolver hoje ficam nas Tuas mãos, capazes durante todas as horas desta noite.
os sonhos que parecem distantes, os milagres que ainda aguardamos, tudo depositamos com confiança plena em Ti. Entregar suas preocupações a Deus não é desistir, é confiar que o Senhor age com poder enquanto nós descansamos. Esta oração vespertina foi nossa oferta desta noite. Um coração aberto, disposto a receber o que o céu tem a dar. Que o Espírito Santo sele este momento com a certeza inabalável de que nossas orações foram ouvidas e serão respondidas. Que ao fecharmos os olhos, o Senhor tome conta de cada detalhe que está além da nossa capacidade de alcançar. Que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, como promete Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que esta noite seja de descanso real, de sonhos habitados pela presença do Espírito e de renovação verdadeiramente profunda. Amanhã amanhecerá com novas misericórdias, e nisto descansamos, porque o Senhor é fiel agora e para sempre. Obrigado, Pai, por sermos teus filhos amados, guardados e conduzidos em cada hora do dia e desta noite preciosa. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.